Então, essas informações sobre as tribos perdidas de Israel no Japão é algo difícil de encontrar na internet, porque esse pesquisador Arimasa Kubo, ele foi atrás das escrituras japonesas. Apesar das facilidades que nós temos hoje em pesquisar as coisas na internet, esse assunto que remete a histórias de 3.000 anos atrás é ainda um pouco difícil. Existe pouca informação, mas essas poucas informações que a gente consegue encontrar, a gente consegue perceber que esses pesquisadores, eles foram aonde poucas pessoas foram. Realmente não é para qualquer um, alguém que tem que se dedicar muito a isso. E no caso do Japão, né, alguém que está lá, precisa estar lá para pesquisar mesmo, ir atrás pessoalmente, ir atrás, né? Então, atualmente, pelo que eu pesquisei, o único pesquisador que está vivo ainda e que está indo atrás disso é o japonês Arimasa Kubo. Ele é um pastor cristão e ele é um pesquisador sobre esse assunto. E os outros que eu já relatei no vídeo anterior, eles já faleceram. Esse pesquisador Arimasa Kubo, ele foi atrás das escrituras japonesas. Escrituras, o que tem de mais antigo no Japão, escrito, documentado. Kojiki tem dois documentos que é mais antigo no Japão, e para você ter acesso a isso é só você estando lá no Japão mesmo, e creio que mesmo ainda sendo um pesquisador não é fácil ter acesso a esses documentos, e ele que foi atrás, ele estudou e lá foi encontrado relatos sobre os reis de Israel. O Japão também sabe que houve uma disputa, uma guerra entre clãs shintoístas e budistas. Um clã budista, o clã Soga, ele incendiou a biblioteca imperial, né, onde continha montanhas de registros históricos do Japão, né? Então tudo se queimou. Aqui eu vou até ler para vocês aqui a pesquisa, né? A biblioteca imperial, que guardava documentos e livros antigos, muito antigos e importantes, foi totalmente incendiada. O fato se deu por uma briga entre shintoístas e budistas. O clã Soga, budistas, incendiou a biblioteca e todos os registros e livros importantes foram perdidos. Hoje, o livro mais antigo existente entre todos os livros japoneses é o Kojiki, é o que eu tinha comentado. Infelizmente, entretanto, ele foi escrito em 712 depois de Cristo, apenas 67 anos após o incêndio da Biblioteca Imperial. Isto é, antes do Kojiki existiram muitos livros, registros e documentos antigos do Japão. Naquela biblioteca havia uma montanha de livros muito mais antigos que o Kojiki. E é por isso que os japoneses não têm nenhuma história confiável antes do século 8 depois de Cristo. Alguns historiadores acreditam, inclusive, na possibilidade de que na biblioteca queimada existiam cópias do pergaminho da Torá. Não podemos negar a possibilidade. Se pensarmos, como visto acima, que a renovação do Taika estipularam leis muito parecidas com as leis encontradas na Torá. Essa renovação Taika é o seguinte, é que nessas disputas, né, entre clãs budistas e shintoístas, os shintoístas venceram e eles decretaram normas, leis, implementaram sistemas que eram muito semelhantes, muito idênticas, praticamente as mesmas, que se encontram na Torá, né, na Bíblia, nas leis do Antigo Testamento, né? E isto
é, está documentado, isso se tem registro, está registrado no Nihon Shoki, né? Claro que não está explicitamente falando que são leis do povo de Israel, mas com os estudos dessas escrituras, esse pesquisador Arimasa Kubo, ele, ele coloca aqui várias semelhanças, coloca os versículos aqui, no estudo dele tem tudo. E é praticamente as mesmas coisas, né? Eu vou ler alguns aqui para vocês, porque são muitas coisas, né? Na página da abolição dos antigos costumes, a renovação do Taiká, está escrito: acabe com o costume de que uma pessoa viva corte o cabelo ou fira suas coxas pelos mortos. Fecha aspas, né? Entre muitas nações, o costume é que uma pessoa viva se machuque pelos mortos. Em Taiwan, por exemplo, eles têm um festival em que as pessoas se machucam e derramam sangue pelos mortos. Isso também acontecia no Japão budista, mas a renovação de Taiká proibiu essa prática. Isso também pode ser encontrado na Torá. A passagem bíblica diz que não se deve fazer qualquer corte em sua carne pelos mortos, nem tatuar quaisquer marcas nele. Levítico 19:28. Vou ler, tem muita coisa interessante. Os judeus são proibidos pela Bíblia de cortar o corpo ou tatuarem-se, né, ou tatuarem-no. Sacerdotes shintoístas não tatuam nem cortam o corpo, como fazem sacerdotes de outras religiões. Também nas leis da Torá encontramos a proibição para que um sacerdote ou um cidadão raspasse o cabelo da cabeça. Levítico 21:5 e 19:27. Todos os monges budistas raspam a cabeça, mas os shintoístas não. Tem outro aqui bem interessante, sobre testemunhas, que tem que ter pelo menos 3 testemunhas, né? Não pode só uma pessoa falar uma coisa, né? Que isso não vai valer. Tem que ter testemunha, né? Então, esse registro do Nihon Shoki também está escrito isso, né? Tem muitas outras coisas, tá? Tem algo aqui também que é muito idêntico, né? Não dá para falar que é parecido, é o mesmo, né? Dê a criança, fruto de um relacionamento entre um escravo e uma escrava, a escrava. Êxodo 21:4, né? É sobre o seguinte, né? Se o mestre desse uma mulher escrava a um escravo, e essa desse à luz a uma criança, fruto do relacionamento dela com o escravo, este, conseguindo sua liberdade, deveria ir embora sozinho e a criança ficaria com a mãe. Tem outras leis aqui, né? Mas isso está registrado, tá? Nessas escrituras Nihon Shoki, né? Do Japão.